Olá, você que acompanha aqui o canal Vanderlei Filho. Você já deve ter percebido que a gente começou aqui uma série onde a gente fala sobre como aproveitar melhor esse tempo de quarentena que o mundo inteiro está vivendo para poder fazer algo bom para as nossas vidas, para poder aproveitar esse tempo em casa, que de todo jeito tem que ser em casa, para que a gente possa crescer aprendendo algo, evoluindo em algum aspecto. E por isso eu recebo hoje aqui no nosso canal o professor de idiomas, tradutor, intérprete, Aldo Bezerra, que eu posso chamar de Aldinho, que é meu amigo. Aldinho, obrigado, viu, por ter recebido aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Vanderlei, pelo espaço, né, pelo convite dado à minha pessoa, e é com satisfação, né, que a gente pode também contribuir com esse belo quadro que você tem. Bem, as pessoas aqui sabem que a nossa proposta nesse vídeo é falar sobre como aproveitar esse tempo de quarentena para aprender um idioma. E aí, para poder falar sobre isso, eu preciso começar contando a sua história. Você aprendeu inglês sozinho, cara, numa época que nem internet existia, né? Exatamente, Vanderlei. Quando eu servi as Forças Armadas, mais particularmente a Força Aérea, e eu via, que chegavam lá no CATRE, que era o Centro de Treinamento Aéreo na época, hoje é Base Aérea de Natal, mas haviam muitos outros países que iriam fazer treinamento ali. E eu sempre me deparava com gringos, com militares, pilotos, e eles falavam inglês, e eu ficava muito entusiasmado em querer entender aquela comunicação daquelas pessoas, E fiquei, com aquela pulga atrás da orelha. Puxa, mas se eu conseguisse entender o que eles falam, para mim ia ser fantástico. Foi aí que eu comecei a despertar, junto com um colega meu também, que servia na época, Nós começamos a comprar uns materiais em bancas de revista. Lembro que na época era muito divulgado, muito propagado aquela Editoras Globo, um curso pela editora Abril, se eu não me engano, alguma coisa assim. E nós comprávamos aqueles fascículos com fita cassete. Antes não tinha nem o CD, não sou tão velho assim, mas foi em 94, 95, 96, mais ou menos essa época. E já havia essa possibilidade de poder adquirir materiais e ser autodidata, Então o autodidata ele parte justamente com esse princípio de buscar materiais e ali fazer uma organização de tempo para poder estudar, para poder adquirir esse conhecimento. Antes da gente chegar na metodologia, que eu vou precisar que você fale e conte para o pessoal aqui como é que tem que fazer para aprender sozinho, ainda mais hoje que ferramentas não faltam, Mas como era a sua metodologia? O que é que você fazia, quanto tempo você destinava para isso, para que você pudesse realmente ganhar o conhecimento ali? Bom, então, enquanto militar, eu residia na própria base aérea e eu só tinha a noite como tempo disponível, no período da noite. Ou eu tinha que optar por um curso, que também eu adentrei a aprender italiano na época. Eu lembro que eu estudei 3 meses em curso mesmo, presencial, mas a dificuldade de transporte, uma vez que a base é em Parnamirim, e o curso era em Natal, dentro da cidade de Natal, o curso presencial, então meio que aquilo, de alguma forma, era uma certa dificuldade pela questão também de escalas de serviço, enfim. E eu comecei a focar mais no inglês com material já adquirido, material que eu comprava, e juntamente com meu colega a gente tinha 1 hora por noite, de escuta, de prática, de escrita. Então, antes da alvorada, bem cedo, 5h30, 5 horas da manhã, eu começava a fazer práticas de escuta, Então, escutava bastante as fitas cassetes, aqueles Walkman, que a gente tinha uns aparelhozinhos. Então, naquela época, tudo era bem limitado e você tinha que regrar bem o tempo, você tinha que administrar seu tempo para poder ter acesso a conteúdos
não todo de uma vez, mas assim, de poucos. Você trabalhava pouco vocabulário, pouco verbo, poucas expressões, e ia interagindo ali dentro daquele módulo, né, como era que se dava as pronúncias, como é que falava. Então, era processo bem passo a passo mesmo, né, bem, digamos assim, bem devagar, bem lento. A gente não poderia... Ainda mais no tempo que você não podia voltar para ouvir de novo com a mesma facilidade de agora, né? Porque você tinha que voltar a fita, cara. Então, assim, não ia em cima como agora, você vai num clique, né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente tem a tecnologia toda a favor do aprendiz de língua, né, estrangeira, toda. A tecnologia está aí com acesso livre, né, gratuito, e tendo essa possibilidade de você rever várias vezes naquele ponto certo, né, específico do que você quer fazer, práticas ou repetições. Então, assim, era um tempo realmente onde havia vontade, né? Havia, não só a necessidade, porque a necessidade para mim, então, não era tanta, né? Eu só queria saber comunicar e compreender aquela discussão, aqueles diálogos, e para mim havia mais a vontade mesmo de querer adquirir uma segunda língua, né? E depois uma terceira e uma quarta, porque assim, sabe-se que a partir da segunda língua, a terceira e a quarta, elas são bem mais fáceis de aquisição, né? Aldinho, e dentro desse método que você usou, usando essa metodologia que você usou, levou quanto tempo para você dizer assim, não, agora eu sei falar inglês? Na verdade, a nossa vida ela é um constante, né, aprendizado, ela é uma constante. Você nunca pode dizer eu sou 100% fluente em determinado idioma, quiçá nosso português, né? A gente sempre tem algo a aprender. Mas para falar comunicativamente, eu sempre gosto de usar esse termo, o termo comunicativo, ou seja, você compreende, há uma compreensão e há uma exposição de fala. Você pode comunicar também oralmente, escrito ou, né, por leitura. Em um ano eu já tinha adquirido bastante conteúdo, né, já tinha feito bastante práticas, né, eu acho que no período de 97 e 98 eu já tinha um bom conteúdo para dizer eu posso me comunicar, né, eu consigo chegar no gringo, eu consigo compreender uma música, não totalmente, lógico, na fluência que se tem hoje, né, que eu tenho hoje dessa caminhada toda, mas em um ano há uma possibilidade sim de se ter já uma compreensão muito boa, né, uma base bem projetada, bem adquirida. Bem, aí a gente está falando nesse vídeo aqui sobre alguém aprender um idioma durante esse período de quarentena, que a gente não quer jamais que dure um ano, né? Porque aí seria complicado. Então, o que é que dá para fazer nesse período de quarentena? Wanda, eu sempre digo que a vontade, a força de vontade é quem faz o bom profissional, né? E aqui estamos falando de idiomas, de uma outra língua, uma língua estrangeira. Então, a vontade, a força de vontade é quem vai falar para você, é quem vai te mostrar o seu potencial de você adquirir um conhecimento muito bom para comunicar-se em tempo hábil, né? Há muitas pessoas que me procuram querendo saber se em um ano se torna fluente. Eu digo que você pode levar até menos tempo para a fluência, né? A fluência não é você falar tudo, não é você saber tudo, é você comunicar, né, com segurança, comunicar com precisão, sem haver a tradução, aquela ideia de traduzir na mente para poder passar. Então, eu acredito que nesse período de, vamos chamar quarentena, eu não gosto muito do termo quarentena, porque remete a algo forçado, né, obrigado a você viver aquilo, mas esse tempo que está se proporcionando a todos para que haja um tempo mais favorável de dedicação a estudo, à família, né, a olhar para dentro de si mesmo. Então, eu diria que rotinas, né, bem delimitadas dentro do seu dia, em contato com o idioma, você quer
estudar somente meia hora só de compreensão, só de escuta, né? Então, há canais para isso, há meios para se fazer isso, né? Há como se estabelecer metas, né? Para que vocês possam, como praticantes de uma língua, desenvolver em tempo hábil, né? Se você quer praticar somente falas, só conversação, há meios também, há ferramentas que nos proporcionam isso. Mas eu quero praticar só leitura ou escrita. Para tudo isso tem um jeito. E talvez nesse período exatamente de quarentena, se você está começando do zero, talvez não seja o suficiente para você falar completamente, mas para você dar um pontapé inicial muito bom, né? Sim, claro. A pessoa que não tem nenhum conhecimento, ela quer iniciar, eu quero fazer um curso de idiomas, né? Então eu quero falar inglês, espanhol, francês, mandarim, enfim. Iniciar. Eu sempre digo, iniciar e ser perseverante, porque tem pessoas que acham que na primeira dificuldade aí já desiste, né? Vai haver dificuldades. O trabalho da língua, né? Ele é tão quanto igual à nossa língua materna, né? Ele tem o mesmo processo de adaptação, de imersão, de escuta, de paciência. Então isso vai fazer, como nós já temos a nossa língua materna desenvolvida, o nosso cérebro ele vai precisar de refazer esses exercícios novamente, para que a segunda língua, o segundo idioma, ele possa ir fluindo, ele possa ir acontecendo, né, dentro de uma perspectiva, que eu digo não de resultados imediatos, mas de acúmulo de resultados, de progressos que vamos tendo, né, cotidianamente. Então, se você tem todos os dias espaço para poder praticar algum idioma, para você ouvir, para você interagir, que seja ordenado, que você tenha, né, essa organização no seu dia, né, que não seja, vou fazer 10 minutos aqui, 10 minutos mais tarde, não. Tenha um tempo específico de pelo menos meia hora por dia, né? E sem interromper com o WhatsApp, né? Sem procrastinar. Essa é a ideia, né, do estudante. E esse é o desafio também, né? Porque a gente sempre tem aquela... Se você delimitou o horário, que seja offline para você, né, as outras redes sociais, mas e sim o conteúdo que você precisa, né, adquirir. A gente tem muito mais recursos agora do que quando você começou lá na década de 90. E aí quais seriam as ferramentas que as pessoas poderiam usar agora para poder desenvolver essa habilidade de aprender o idioma? O que é que as pessoas poderiam utilizar agora? Muito bem. Eu sempre levo pela questão seguinte, Vanderlei. Eu sempre oriento os meus alunos, né, aos aprendizes que estão nessa caminhada comigo, de desenvolver a sua área profissional em primeiro plano, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que trabalha no banco, em um banco, então, o que ele sabe de elementos da profissão dele, né, no ambiente de trabalho dele, em inglês ou em espanhol, né, que são as duas línguas que eu trabalho. Então, o que você pode ter fluência de falar do seu trabalho, da sua profissão? Mas eu não trabalho, eu sou estudante. Tudo bem, mas o que você consegue desenvolver em uma língua do seu dia a dia, o seu né, cotidiano, o que você consegue identificar numa segunda língua para poder ser sua ferramenta de trabalho, de prática de fala, de compreensão, né, de escrita e de leitura. Então, como ferramentas, né, a gente tem a internet como um todo, né, que é essa rede ampla que você pode buscar justamente a ferramenta ideal, a ferramenta que você vai fazer uso para suas práticas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, que é do próprio YouTube. Há alguns canais no YouTube que proporcionam bons níveis de aprendizagem através de videoaulas, né? Ou até mesmo através de
contextos do dia a dia, de diálogos, de pequenas cenas básicas, partindo do nível básico até o nível avançado. Então você pode ali, né, elencar canais que são próprios para esse fim e delimitar ali o seu dia, 30 minutos ou 1 hora no máximo, para que você tenha esse conteúdo. Mas aí dentro dessa metodologia eu sempre tive uma dúvida. Sempre tem aquela galera também que diz just think in English, né? Pense só em inglês e tal. Mas se a ideia seria você assistir algo, vamos supor, eu vou citar aqui o inglês, mas serve para espanhol, que foi uma língua que eu aprendi exclusivamente na internet e só fiquei fluente quando eu fui para a Argentina e tal. Mas assim, pensando essa ideia da aprendizagem utilizando a internet, o mais interessante é você assistir um vídeo, vamos colocar aqui o inglês, 100% em inglês, tentando compreender, ou você primeiro assistir ouvindo inglês, mas com legenda em português e para você entender, e depois você escuta só em inglês. Como é que você acha que deve ser essa metodologia? Muito bem, vamos lá partir para vídeo, né? Porque a gente pode fazer isso com áudio, pode fazer isso com leitura, mas vamos para a questão do vídeo hoje, né? É melhor, né? Não, lógico, 100%, porque você vê uma cena, você vê um contexto real ali, né, com a língua em questão, a língua meta. Mas eu vou citar o exemplo aqui da própria Netflix, né? A Netflix, ela disponibiliza nos seus vídeos, nos seus filmes, nas suas séries, o áudio original e a legenda, quer seja original, quer seja tradução, né? Por exemplo, se é aluno de nível básico, o aluno ele não tem ainda uma dimensão maior de vocabulário, né, de expressões, de verbos, ou seja, ele tem uma limitação própria da língua. Ele, para fazer as suas práticas, o que é importante ele fazer? Que o áudio seja no áudio original, em inglês. Se o aluno é de inglês, então que tenha o áudio em inglês. Se o aluno é de espanhol, áudio em espanhol. E a legenda em português. Porque aí ele vai fazer, né, equivalência do que ele está ouvindo com o que realmente venha a querer dizer aquela fala, né? O que a fala significa nesse caso, né? Então, para alunos básicos, essa é uma dica que eu dou com relação a filmes, a séries, que ele escute o áudio original, né? O áudio em que ele está querendo desenvolver a língua, e a legenda na sua língua, no português, tá? Eu faço muito isso, eu dou muitas dicas para alunos meus que são estrangeiros e que estão querendo aprender português. Escutem os filmes em português e coloquem a legenda em inglês, tá? Mas já para tem que assistir então mais de uma vez, né? Primeiro assiste assim, depois tem que voltar a assistir com legenda em inglês ou depois sem legenda. Como é o processo? O nível básico é o áudio em inglês e a legenda em português, nível básico. Vai haver uma compreensão do desenrolar da cena, do desenvolvimento daquele filme, e se ele precisar fazer novamente esse processo, que faça, que repita, tá? Mas o nível básico, ele não pode ficar naquela iminência de querer adivinhar o que a pessoa está falando, tá? Então ele tem que, pelo menos, fazer com que a parte de listening dele, ou seja, a escuta, seja na língua meta, seja em inglês ou em espanhol, e a legenda em português. Agora vamos para nível intermediário e avançado. São os alunos que eu oriento muito a fazer esse tipo de prática com relação aos filmes da Netflix ou no YouTube. YouTube a gente sabe que tem a legenda, né? O closed caption é ativado, você acompanha tranquilamente. Para níveis que já tem uma boa bagagem de conteúdo, que já tem, né, uma comunicação, já compreensão muito boa, já consegue interagir bastante com a língua, ele vai escutar tanto o áudio quanto a legenda na mesma língua. Então, áudio em inglês, legenda em inglês, ou espanhol, né, como quer que seja. Isso acontece muito com música. Eu aprendi, uma das minhas ferramentas na época era comprava já tinha, né,
alguns encartes que vinha com a letra da música, aí já foi para 97 para 98, eu comprava muito CD e a letra da música vinha toda ali. Eu lembro que eu comprei uma collection de internacional, só de flashbacks. Rapaz, um livro de letras da música, e eu acompanhava a música, né, detalhadamente, as pronúncias, como se dava. Isso é muito enriquecedor para o cérebro. Para quem está no nível básico, né? De que você escuta no idioma e você vê a legenda em português. Aí não teria aquele de condicionar você a traduzir, porque é um erro essa frase que diz just think in English, ou que pense só em inglês, ou você pode traduzir? Eu gosto muito de partir da ideia, Vanderlei, é o seguinte: como é que você vai forçar alguém a pensar em inglês somente se a língua inglesa não está formada ainda totalmente, né, na sua totalidade, no cérebro, né? É quase que você pressionar a pessoa, e muitas vezes já aconteceu muitos casos de alunos chegarem para fazer inglês comigo bloqueados porque foram pressionados a falar ou pensar em inglês, tá? Nível básico de qualquer idioma que seja, ele tem que ter a sua referência materna, ele tem que ter a referência em língua materna. Mas aí, né, os adeptos, desculpa interromper, os adeptos dessa linha sempre dizem que é o seguinte: você aprendeu a falar o seu idioma não traduzindo, você aprendeu o seu idioma ouvindo e falando e vivenciando isso. Você acha que é diferente? É diferente. Nós já temos um cérebro com uma língua formada, não na sua totalidade, porque, como eu falo, a gente não tem influência ainda, digamos assim, na nossa língua materna, mas nós já temos um cérebro amadurecido para a comunicação. Para que uma nova informação ela venha, isso como segunda língua, é necessário que na língua materna tenha referência daquele conteúdo, daquela palavra, daquela frase. Isso é importante. O aluno ele vai saber como é que eu digo: eu quero ir para o centro agora. Ele tem que ter referência. Ele tem, para poder falar isso em outra língua, ele tem que saber primeiro a sua referência materna. Ele tem que ter esse elemento. Então, o nível básico de qualquer curso, ele tem que partir daí, dessa premissa de que tem que haver uma língua referência para que a segunda língua ela possa ser desenvolvida. Daí para frente, o critério é trabalhar mais a língua meta, a língua que está em desenvolvimento, até o ponto de que a língua materna ela seja retirada, para que não haja o pensar na tradução, ou seja, e somente think in English, como você falou, pensar em inglês, tá? Mas o primeiro momento, o básico de qualquer língua, ela tem que passar pela referência materna. Eu acho, talvez até muito ser rigoroso demais forçar um aluno que nunca viu inglês a falar: você tem que pensar em inglês. Então mostrar gestos para eles, né? Existem alguns métodos que trabalham isso, mas os que querem realmente e mordem ali mesmo a língua para falar, pode ser que consiga, mas eu acho que há muito mais frustração nesse sentido. Então, só reformulando aqui, a primeira dica seria essa: pegar os vídeos, seja ele no YouTube, Netflix, e assistir, se você é no nível básico, assistir com legenda em português. Aí você repete isso depois, até ter uma compreensão exata. Quem está no intermediário mais avançado, já tudo ali em inglês. Sabe como eu fazia, Wander? Quando eu comprava os CDs com as letras em inglês, né? Então vinha ali a letra, não tinha a tradução. Depois foi que eu consegui, em um dado momento, nessa minha linha, nessa trajetória de estudo, consegui uma Bíblia bilíngue, português e inglês. E isso me deu um impulso maior ainda em saber cada passagem, cada versículo da Bíblia ali, que eu sabia que eu tinha em inglês, em português, aliás, eu começava a praticar em inglês. Então, capítulo tal, versículo tal, diz isso, isso e isso. Como é que eu digo isso em inglês? Está aqui, ó.
assim, 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 assado. Eu começava a fazer essas referências, e isso para mim foi um impulso muito gigantesco, né? Porque a partir de então eu comecei a focar só a língua meta, o inglês, né? E isso também foi a mesma coisa com o espanhol, e estou fazendo agora com o mandarim. Eita, né? Então, tá nessa fase, tá no mandarim agora? Pois é. Despertei, né? Já tem algum tempo que eu adquiri alguns materiais, comprei alguns materiais pela internet e vendo videoaulas, e alguns amigos meus também chineses que aprendem, estão querendo aprender inglês. É interessante, né? Que aí você começa a trocar ideias, digamos assim, interlinguísticas. Não sei nem se esse termo pode ser usado, mas enfim, é o que eles querem aprender de inglês, e para mim o que eu teria necessidade de falar em mandarim, né, que é o chinês simplificado. Só informando para você que está acompanhando essa entrevista aqui, o Aldo Bezerra, é dono de uma escola de idiomas na cidade de Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. Ele tem a ABM Idiomas, e nesse período de isolamento social, os alunos dele estão estudando 100% online, não é isso, Aldinho? Exato, Vanderlei, né? Devido a toda essa onda, né, de vírus, de pandemia, a gente sabe da necessidade de preservar, né, a saúde de todos, especialmente porque as minhas aulas elas são com turmas bem reduzidas, mas são alunos que são aulas presenciais, então que eles vão estar em uma sala de aula, né? E a gente tem essa metodologia presencial, mas dentro desse contexto foi necessário fazer a adequação de fazer aulas por videochamada, né? Então a gente utiliza o Skype, então cada turma tem um grupo onde a gente faz o processo da aula, né? A dinâmica da aula, interagindo com o aluno meio que individualizado, né? Porque como eu trabalho com a turma de no máximo 10 alunos, mas no Skype colocar todo mundo falando ao mesmo tempo, vai ficar meio que sem um retorno, né, necessário para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de cada um em particular. Então eu lancei a proposta para que os alunos pudessem estar em casa, mas também continuassem com as suas aulas, para não parar, até porque estando em casa teria também essa programação de poder ter sua aula naquele horário, né, naquele determinado dia da semana, e isso foi uma proposta que todos acolheram e ficaram muito felizes, porque iam estar em suas casas, mas tendo a sua aula ainda, né, com a metodologia proposta, né, por nós. E está dando certo assim? O pessoal está disciplinado, está evoluindo? Sim, tá, graças a Deus está dando certo, Vanderlei. Todos que estão acompanhando até, de certa forma, acharam até melhor, porque as práticas elas se tornam individuais, ou seja, quando os alunos eles estão adquirindo o conteúdo, né, eu vou com cada um individualmente fazer a prática individual com cada um, o que anteriormente na aula presencial seria em conjunto, né, seria em grupo. Então, de certa forma, está tendo um aproveitamento até maior por parte de cada aluno do conteúdo. De repente você está aí numa nova modalidade de negócio, né? Porque a gente vê vários cursos online hoje na internet, tem uma gama imensa, né, de cursos na internet, e de repente a ABM está descobrindo aí essa nova ferramenta, né? Na verdade, eu já tenho alguns alunos, né, que são até de outros países, que eles entram online dentro da aula presencial. Então eles se tornam um aluno virtual, mas presencial junto com a turma, né? Então acontece muito isso, de eu ter alunos que estão aprendendo inglês e que estão em um nível, né, mais avançado e querem desenvolver naquele mesmo horário em que eu estou aplicando a aula para a turma presencial. Quando passou a ser totalmente virtual a aula, meio que para eles foi um prato cheio, né? Eles já tinham toda essa dinâmica de acompanhar a aula, né, os conteúdos de forma online, e para os nossos alunos presenciais foi uma novidade
né, até lidar com a ferramenta, né, ajustar tudo bacaninha para ter o retorno do áudio e o microfone. Então, tudo isso a gente sabe que a tecnologia ela nos favorece, mas ao mesmo tempo se torna um desafio para quem não tem, né, não tinha até então trabalhado com esse tipo de aplicação, né? Professor Aldo Bezerra, tradutor, intérprete e professor, muito obrigado por sua participação aqui no canal. Que as pessoas possam aproveitar essas dicas aí para aprender um idioma novo nessa quarentena. Muito bem, eu que agradeço, Vanderlei, e obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí, né, com os seus telespectadores, com todos aqueles que acompanham o seu canal. E um forte abraço a todos e vamos em frente. Valeu.